Graça e paz, abençoados. O MGA Valença, mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos estudar sobre a salvação. A salvação se perde? Vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito? O que Deus disse para o povo de Israel através do profeta Isaías. Vamos ler lá em Isaías capítulo 45, versículo 17. Está escrito: mas Israel será salvo pelo Senhor com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Promessa: será salvo. Deus fez uma promessa ao povo: será salvo. Vamos ver se essa promessa que Deus fez ao povo de Israel se cumpriu. Deus, na sua palavra, disse que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para arrepender. Falaria ele e não cumpriria? Ele diz: falaria eu e não cumpriria? Abençoados, essa palavra se cumpriu. O que ele disse a Isaías que será salvo, essa promessa se cumpriu. Vamos acompanhar lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10. O que está escrito? Como que essa palavra se cumpriu? Essa promessa que Deus fez. Lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10, está escrito: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, abençoados, essa palavra se cumpriu através de Jesus. O cumprimento da palavra. Jesus, a palavra na Bíblia está escrito em Lucas 19, versículo 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem é o Filho do Homem? Jesus. E essa palavra se cumpriu. Esse foi o cumprimento da palavra que Deus disse através do profeta Isaías, que o povo seria salvo. E através do Filho do Homem, que é Jesus Cristo, em Lucas 19, versículo 10, está escrito que ele, Jesus, veio buscar e salvar o que havia perdido. Então, abençoados, essa palavra se cumpriu. Vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. O versículo 8 de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, está escrito: portanto, apóstolo Paulo dizendo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. No versículo 9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Então, abençoados, no versículo 9 de 2 Timóteo, capítulo 1, está bem claro que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. E não em virtude da nossa obra. Não é por obras que eu sou salva. Foi uma promessa que Deus fez e se cumpriu em Jesus Cristo. Nós já fomos salvos. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das obras, mas por graça. E essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Antes de tudo existir, nós já havíamos sido predestinados
salvação, além de ser eterna, é um dom de Deus. As pessoas pensam que perde a salvação. Elas pensam que para ser salvo ou manter a salvação, depende deles. Abençoado, não depende de nós. Na palavra de Deus está escrito, o Espírito Santo dizendo que sem ele nada podemos fazer. Isso está escrito, eu creio. Vamos ler. Mas aí as pessoas dizem assim, mas o pecado nos afasta de Deus. E se eu pecar, eu perco a salvação. Como que a salvação é eterna? Como que a salvação é um dom de Deus? E se eu pecar? Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, apóstolo Paulo disse: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O que comete falhas não é o nosso espírito. O que comete falhas é a nossa carne. Mas lá em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, está escrito, Deus dizendo, não se deixe enganar, ou melhor, apóstolo Paulo dizendo, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, amados, nós não podemos andar segundo a carne. Porque aquele que semeia na carne vai colher. O que semeia no Espírito vai colher. A carne é para destruição. E no Espírito é para a vida eterna. Mas a salvação não se perde. Você vai colher aquilo que você plantar. Se você planta na carne você vai colher. Se você planta no Espírito você vai colher. Mas a salvação é eterna, porque Jesus veio para buscar e salvar os que estavam perdidos. Vamos ler lá em Romanos, capítulo 5, versículo 15 e 16. O que está escrito? Lá no versículo 15 do capítulo 5, está escrito, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Não há comparação entre a dádiva, que a salvação é uma dádiva, e a transgressão, o pecado. Não há comparação entre um e o outro. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, que foi Adão. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Se pelo pecado de Adão muitos pecaram, por Jesus Cristo foram salvos. Porque Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido. E ele salvou. Porque ele morreu na cruz, lá em João 19:30, ele diz, Pai, está consumado. Então Jesus fez. Ele foi um perfeito sacrifício.
oferta pelos nossos pecados. E nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Nem Jesus Cristo não vem de obra para que ninguém se glorie. Foi uma dádiva de Deus, uma promessa feita através do profeta Isaías, que ele salvaria o seu povo, Israel. E se cumpriu em Jesus. Lá no versículo 16 de Romanos, capítulo 5, está escrito: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Porque o que Adão fez, o que Cristo fez é mais superior do que ele. Jesus fez uma vez para sempre. Antes oferecia sacrifício pelos pecados, pelas transgressões. Jesus foi o único perfeito sacrifício. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Nós somos justificados em Cristo. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, está escrito: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Abençoados nós, já nascemos salvos. Por que nascemos salvos? Porque nascemos depois da morte de Jesus na cruz. E tudo foi consumado. Jesus morreu para nos salvar. Em Efésios 1, versículo 4, está escrito: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, abençoados, lá em João 19, versículo 30, está escrito: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a sua cabeça e entregou o Espírito. Jesus veio e cumpriu o que ele veio fazer, a sua missão: salvar, buscar e salvar os que haviam perdidos. Se está escrito, abençoados, vamos acreditar, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, está escrito: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Nós morremos com Jesus e ressuscitamos em Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu de nós, pregando-a na cruz. Então, abençoados, nós não temos dívida nenhuma. Jesus já pagou todas as nossas dívidas. Você é salvo e salvo para sempre. Você é justificado em Cristo. Nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Você tem a vida eterna. Você é espírito, tem uma alma e habita num corpo. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 está escrito: pois vocês são salvos, não vai ser são, salvos pela graça. Graça é uma dádiva. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. É acreditar, abençoados, que você já é salvo. Isso não vem de vocês. Eu não tenho que fazer nada para ser salvo. Eu só tenho que crer no que Jesus já fez por mim. Tudo foi conquistado na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Lá em
em Efésios 2,8 está escrito: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não, no versículo 9, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Eu não preciso fazer nada para herdar a salvação. Não tenho que fazer obras para eu não me gloriar. Eu tenho que reconhecer o que Jesus fez para mim na cruz do Calvário. Pela graça eu sou salva. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 4 ao 7, vamos ver o que está escrito. Todavia, no versículo 4, todavia Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. No versículo 6 está escrito: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Abençoados, tudo já foi consumado. Você é salvo, você é abençoado para sempre, você é justificado, você é eleito, predestinado. Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9 está escrito, no versículo 8, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Está falando de Jesus. Embora sendo filho, estou lendo Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. No versículo 9, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, Jesus tornou-se a fonte da vida eterna para todos os que lhe obedecem. Abençoados. Em Hebreus capítulo 9, versículo 11, está escrito: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presente, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão de homens, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Abençoados, as coisas de Deus se aprende com Deus. O MGA Valença convida vocês a participarem dos estudos conosco. Vem estar conosco na Rua Davi Alves dos Santos, 657, Parque Pentanha, Valença, Rio de Janeiro, aos domingos às 16 horas. Vem estar conosco, porque juntos somos mais fortes. Vamos aprender, porque sabemos que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Graça e paz, abençoados. Tenham um excelente dia e até a próxima. MGA Valença.